Dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Gisele Zwicker, escritora e advogada, e estamos aqui para mais um episódio de Atrás das Páginas Lindas. Hoje estamos com uma garota sonhadora que sempre levou consigo o amor por criar histórias e sempre carregar um diário, onde não escrevia somente sobre sua rotina, como também dava vida a personagens que existiam somente na sua cabeça. Em 2016, descobriu a plataforma de leituras online Wattpad, uma plataforma criada aliás, desculpa, bastante conhecida por proporcionar a emocionante capacidade de escritores iniciantes colocarem suas histórias para fora de sua mente e outros que adoram a leitura, o prazer de conhecer novas histórias emocionantes que as fazem viajar. Hoje ela finalmente encontrou seu lugar no mundo, onde ama ler, escrever e interagir com seus muitos leitores. Nascida em São Paulo, passou toda a infância na Paraíba e se considera uma nordestina. Seja bem-vinda, Priscila Lima. Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra. Me sinto honrada por ter recebido essa proposta. Ah, imagina, a gente que agradece. É, Então, eu já estava conversando com a Pri um pouquinho antes, né? Mas eu sempre gosto de reforçar aqui qual que é o objetivo do podcast, que foi criado justamente para que a gente possa ter esse lugar de espaço, conversar com autoras que já conseguiram se consolidar no mercado, né? Então, que alcançaram o desejado ranking da Amazon ali naquele top 10, que eu acho que é o sonho suprassumo, principalmente dos autores independentes, porque é um significado ali de que é um símbolo, né? De que a pessoa realmente conseguiu criar ali uma boa fórmula entre história, mercado, comunicação com o público. E a gente está aqui para entender tintim por tintim como que cada uma delas fez, como que é a rotina e etc, para que a gente possa se inspirar, saber que é possível e quem sabe pegar umas boas ideias aí para aplicar na nossa própria vida. Então vamos lá, Pri, você falou que que você nasceu em São Paulo, mas passou uma boa parte da sua infância ali, aliás, toda ela, na Paraíba. Me fala um pouquinho, você identifica um pouco das suas raízes assim, nas suas histórias? Você tenta trazer essa mescla? Como que é para você isso? É, então, geralmente eu costumo escrever mocinhos quebrados, né? Que Uhum. aí eles encontram o amor verdadeiro. Sim. Eu sempre falo que eu nasci no amor, minha família é muito amorosa. Ah, que bom. Meus avós eram muito apaixonados, um pelo outro. E talvez seja isso, sabe? Eu traga isso que eu via neles, eu passo para os meus livros. Os mocinhos que eles sofrem, é assim, eles nunca encontraram o amor, mas quando encontram a mocinha, se derretem, se ajoelham e até choram por elas. Sim, o sonho, né? O sonho de toda mulher. Sim, E me fala uma coisa. é, Você trabalha com alguma coisa ou você só escreve? Aquela frase não. clássica. Hum. Então, há 2 anos atrás, eu trabalhava como confeiteira, né? Imagina, confeiteira vira escritora. Mas eu Gosta de acredito. coisas doces, né? Gosta de É, coisas doces. eu acredito que são 2 ramos distintos, porém tem aquela coisa, porque eu fazia doce personalizado, né? Então tem que ter a criatividade. E aí eu abandonei para seguir a carreira de escritora. Graças a Deus foi a melhor decisão da minha vida. Ai, que bom. Que ótimo. E me fala um pouquinho, como é que você se reconheceu como escritora? Em que ponto da sua vida, né, como uma autora, uma escritora, em que ponto da sua vida você virou e falou: caramba, isso aqui é onde eu tenho que apostar minhas fichas, é aqui que tá o meu talento? Então, com 16 anos, eu assistia as novelas e eu parava e falava assim: "Cara, se fosse eu escrevendo o enredo dessa novela, eu mudaria tudo. Faltou coisa aí, tá faltando, sei lá, um casamento", sabe. E aí eu falei: "Cara, eu vou escrever". Aí eu descobri o Wattpad, comecei a escrever, e aí meu primeiro livro não foi tão bom, o segundo foi estouro. E eu falei: "Cara, é isso". Aí minha mãe falava assim: "Não coloca não, nas outros lugares vão roubar seus livros". Tia. E aí eu larguei, falei: "Não, vou continuar escrevendo como hobby", e larguei e segui outras carreiras, eh, mas sempre a escrita me puxava. Então,
eu entrei em outra plataforma, né? Aquelas plataformas internacionais, a Fiso, sabe? E comecei lá. E aí depois eu falei, cara, eu vou tentar na Amazon. Uhum. E aí eu lancei meu primeiro livro, que até então não está mais disponível, que foi de máfia, né? Um dom. E ele, assim, vendeu super bem, sem tráfego pago, sem propaganda nenhuma, sabe? Sem nada. E ele só vendeu, sem ninguém me conhecer. Falei, cara, é isso. Excelente, excelente. E me fala uma coisa. Quais são os escritores, que obras assim que você sente que te influenciaram no início desse processo? Então, eu sou muito fã, até então, de uma autora que você já entrevistou, a Jéssica Macedo. Imaginei. A Jéssica Uhum. Macedo, eu sempre lia, na verdade, até hoje eu leio todos os livros que ela lança. Eu sou muito fã dela. Então são vocês duas que só fazem isso, né? Porque se for pra ler todos. A Jéssica lança um livro a cada 15 dias. Sim, É ela que é vive pra escrever e surreal. você que vive pra ler os livros dela. É isso. É surreal. E Uhum. aí eu lia os livros dela e falava, cara, que livros bons. Eu quero escrever algo assim. E Bacana. aí comecei. E até hoje eu sigo sendo muito fã dela. Tô indo pra Bienal e quero encontrar ela, inclusive. Estará lá, ela me disse que vai estar todos os dias. Ai, que maravilha. No Quero stand da pelo menos uma editora foto. Portal, gente. No stand da editora Portal. Já tô deixando aqui, Jess, já tô fazendo sua publicidade. Aqui, e me fala então um pouquinho mais sobre que tipo. Você conhece a definição de escritor entre jardineiro e arquiteto? Você já ouviu falar nisso? Não. Não? Tá. Você conhece o George Martin, o autor daquele livro que foi bem famoso, o Guerra dos Tronos, que depois teve série da HBO? Ah, sim, conheço. Então, ele fala que existem dois tipos de escritores. Eles não são assim. Como que eu posso falar? Não é um ou o outro, tá? Você geralmente tem um pouquinho dos dois, mas você vai ter um mais forte. O arquiteto, ele é aquele escritor que ele precisa ter tudo bem planejado antes dele começar. Então, ele sabe quantos capítulos vai ter, ele sabe tudo sobre os personagens, ele tem um roteiro fechadinho, começo a final. Ele sabe tudo, tudo, tudo da história antes dele começar a primeira frase, né? E o arquiteto, desculpa, o jardineiro é o oposto. Ele planta a sementinha da história, começa a trabalhar a história, e à medida que a história vai crescendo, ele vai entendendo melhor o que que ela é, para onde ela vai. Então é um processo um pouco mais, como que eu posso falar? Ele é uma descoberta, né? Vamos dizer assim, eu acho Sim, que o jardineiro, quando ele termina o livro, são duas pessoas surpresas, o leitor e ele, né? E sim. eles foram descobrindo a história juntos. Então, qual que é o seu, assim? Qual que você se identifica mais? Aí eu acredito que eu sou mais da parte do jardineiro. Eu vou descobrindo. Às vezes eu começo o livro, é muito engraçado o meu processo de escrita, porque geralmente eu escrevo algumas frases antes mesmo de começar o livro. Hum, A sinopse também eu escrevo antes. Tem muitas autoras que escrevem só no final do livro e eu não. Geralmente eu costumo escrever antes. E aí interessante. eu vou deixando o personagem falar. Às vezes vai pra um caminho, eu falo, nossa, mas não era isso. Mas tá bom assim. Não é E que tá vai. melhor do que eu tinha pensado, né? E é muito engraçado. Eles ficam gritando na minha cabeça e aí eu falo, não, realmente, eles estão certos, vai por esse caminho. E graças a Deus dá muito bom. É, é verdade. Eu gosto muito, assim, também, eu também sou jardineira. E eu acho muito legal quando a história vai se revelando pra você e você começa a falar: caramba, você jura? Nunca Desse imagina. jeito. Olha Sabe só pra quando, onde isso tá indo. sabe quando alguém vem te falar uma fofoca? É tipo isso. O personagem ele vem e fala: Nossa, mas é verdade, é desse jeito, vamos fazer assim. Total. Não, é muito bom. E me fala então mais um pouquinho sobre a sua rotina de escrita. Como ela funciona hoje? Que você tá 100% dedicada, né, para esse ofício. Sim, geralmente eu costumo escrever um pouco na parte da manhã e depois eu vou pra academia, volto, começo a escrever até
9, 10 horas da noite. Então, praticamente, eu passo o dia inteiro escrevendo. Bom, muito bom. E deixa eu ver. Quando você vai pensar numa ideia para um livro, né? Então foi o que você falou, às vezes é uma frase, é uma alguma coisinha ali que me desperta uma inspiração para começar uma nova história. O que mais você escolhe? Porque, por exemplo, eu imagino, né, que você deve ter várias ideiazinhas, tipo, ah, isso aqui um dia pode virar um livro, isso aqui um dia pode virar um livro. Como que Sim. você escolhe qual que é a próxima? Você leva em consideração as tendências do mercado, por exemplo, para ver o que daquele banco de ideia ali pode encaixar melhor nesse momento? Qual que é o seu processo? Sim, eu acredito que assim, o top 100 é uma vitrine, né? Você sabe o que realmente está em alta, o que realmente está vendendo. Então, geralmente, eu observo muito o que está lá. E também eu costumo perguntar às minhas leitoras. Hoje eu tenho um grupo com muitas meninas e geralmente eu falo: ai, gente, eu quero lançar um mafioso. Vocês topam? Aí elas falam: ai, lança. Agora mesmo eu tô saindo da máfia, que eu terminei Insano, e tô indo pra um cirurgião. Tipo Ah, assim, legal. totalmente diferente. Mas porque médico, se você parar pra pensar, tá bem alta. E é algo que as meninas gostam muito. Eu falei, ah, vou escrever um médico. Nunca escrevi, vamos arriscar. Bacana, bacana. E, e na sua opinião, assim, qual que é a fase mais importante na hora de planejar um livro? Eu acredito que é o marketing, principalmente, assim. Você tem uma história muito boa, mas às vezes você acaba errando ali no marketing e acaba não vendendo tão bem, não chegando a tantas leitoras como você quer, né, que chegue. Eu acho que hoje é uma das partes mais desafiadoras, né? Porque, Sim, infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, ou enfim. Hoje, porque a internet, ela parece que ela é uma faca de dois gumes, né? Então, assim, por um lado, a gente não precisa mais de editoras, né? Era uma grande barreira no passado isso, você precisar de de uma alguém editora. falando, olha, é isso, beleza, te aprovamos, ou então, ah, é muito boa a sua história, para você publicar 10 mil reais e você vai ganhar. Então, assim, era muito mais difícil, né? Hoje a gente não tem mais essa trava, você consegue disponibilizar direto para os leitores, mas você precisa também fazer todo esse trabalho de comunicar aos leitores que existe um livro seu que está ali, que tem essas características, e criar neles o desejo de consumir o seu livro. E eu ainda Sim, falo que eu acho que a nossa jornada, né, a jornada com o leitor, eu acho ela ainda mais complexa, porque os leitores eles têm o costume de comprar mais livros do que eles vão ler em vida. Então não é suficiente ele comprar, ele tem que ler o seu livro. Então, sim, assim, é complexo. E é complexo que hoje meio que o escritor ele precisa pelo menos ter uma noção. Óbvio que o ideal, né, é que nem ter uma equipe, mas, por exemplo, no começo, a pessoa dificilmente vai ter condições de pagar uma equipe, então ela vai ter que, pelo menos o básico, fazer por ela. E aí que eu sim. acho que mora o vale do desespero da maior parte dos escritores, porque tudo bem, eu sei escrever, mas eu não sei me comunicar, eu não sei vender, eu não sei não sei o quê. E aí é aí que eu acho que as coisas vão ficando complexas e foi por isso que a gente fez esse podcast aqui, entendeu? Pra gente É conversar e entender como que engraçado. faz. É Hum, engraçado porque eu acredito que, igual, o livro é um produto. Eu exato. sempre fui uma vendedora nata, né? Eu Uhum. nasci no meio disso. Minha mãe sempre foi vendedora de roupa, de outras coisas, e eu sempre gostei de vender. Não era à toa Ai, que que legal. às vezes as clientes dela me chamavam, não compravam com ela, compravam comigo. Porque Muito eu bom. sempre fui muito boa nessa questão de marketing. Então, eu sempre estou tentando colocar uma música-chave no livro, sabe? Que remete ali os personagens, uma frase de efeito, que quando você ouve, você sabe que é daquele personagem, sabe? Colocando na mente do leitor eh, todos os pequenos detalhes para ele falar, cara, esse é o livro da Priscila Lima. Ou, olha, igual Legal. Insano. Insano Uhum. mesmo, eu coloquei os vilões merecem um final feliz.
Então, Uhum. assim, o marketing em cima dele foi isso, que ele é um vilão, que no final ele encontrou sua redenção. Então, eu acredito que é muito disso, do marketing mesmo, de poder entrar na mente do leitor, sabe? E fazer com que ele goste de ler e não abandone também o livro, né? Porque Sim, comprar e abandonar o livro também não é válido. Então você tem que deixar sempre o livro atrativo, sim, sabe? Prender até o sim. final para o leitor falar assim, cara, eu tenho que ler até o final, que eu quero saber o que é que vai acontecer com esse cara. Quero saber o que é que vilão que tá aí por trás. Então, isso que é legal. Eu acho que justamente essa dica que eu sempre dou para todo mundo que inicia agora. Tenta prender o leitor. Não adianta você começar um livro maravilhoso e já dar todos os spoilers, e aí o leitor acaba, largando o livro no meio. Não, você tem que prender, sabe? E falar assim, cara, preciso ler esse livro inteiro para saber quem é o vilão, o que é que vai Exato. acontecer. Não, E muito. também eu costumo deixar, portas abertas para os próximos livros. E isso prende muito também as minhas leitoras, elas já ficam aguardando, sabe, os Já próximos, sabe que elas vem já mais vêm. alguma coisa aqui, né? Isso, eu já deixo Legal. já um um pouquinho ali, sabe, igual no Joãozinho e Maria, joga nos pãozinhos, é É, tipo mas isso, para o leitor ir atrás. muito bom. E deixa eu te falar uma coisa. Isso que você falou me deixou muito pensativa sobre uma coisa, né? Que, enfim, agora já faz um tempo que meio que a moda do nosso mercado são as tropes, né? Que você vai Isso, lá e você. Gente, isso é uma coisa que mexe comigo, porque parece que as pessoas, assim, elas não querem. Tipo, como eu posso explicar isso? Parece que as pessoas, elas têm que saber tudo do livro antes de ler o livro. Então ela precisa sim, saber que vai ser um fake dating, ela precisa saber que vai ter uma cama só, ela precisa saber que, sabe, assim, então, às vezes eu me sinto um pouco, parece que eu vou ler a sinopse e falta, e, tipo, sobra muito pouco, né? Não, óbvio que não é que sobra muito pouco, é evidente que você lê a palavra dos autores ali explicando as coisas, mostrando, vê a cena de uma cama, mas é sim, diferente de você ler sabendo que vai ter uma cama do que quando chega aquela hora você fala, ah, é uma cama, sabe? Então, verdade, assim, que a verdade. gente consegue, na sua opinião, remediar isso? Existe uma forma da gente ainda manter algum suspense com essa nova ordem do mercado? Ou você acha que não, gente, ó, o mercado funciona assim, lamentavelmente, ou não? As pessoas agora querem saber meio que tudo antes de molhar o pé, né? No livro, na história, ela quer saber se tem as coisas que ela gosta. E meio que é isso mesmo. Então, é complicado, porque geralmente elas querem, né, saber se realmente vai ter o plot que elas gostam. Igual no meu caso, eu falo como leitora também, né? Eu gosto muito de gravidez inesperada. Então, assim, é algo que as leitoras sempre gostam. Rejeição é algo que Uhum. sempre tá em alta. Sim. E aí, o que aí acontece? Eu acho que a gente tem que fazer um suspense de outras formas, igual o vilão. Geralmente eu costumo colocar um vilão que as pessoas acham que é aquele vilão, mas aí muda tudo e na verdade é outro, entendeu? Cara. Uhum. Então você acaba aqui falando assim, cara, não era aquele lá não? Igual Insano. Insano, a mocinha dele, a Vitória, eu tô falando de Insano porque ele ainda tá ali, né, entre os mais vendidos. É, a mocinha dele veio de outra história que aparentemente ela era vilã e na verdade não era. E ela virou uma mocinha Legal. de outra série. Muito bom, muito interessante. Excelente. Eu acho que você tem razão. Acho que esse é um caminho inventivo, né? Talvez tenhamos que ser inventivos para manter ali de alguma forma o suspense na nossa narrativa. E foi o que Sim, você falou até, né? Você virou e falou assim, quem é o vilão, né? Quando você falou, até os vilões merecem, né? Um final feliz. Então, quem é o vilão é porque você coloca ali personagens dúbios na sua narrativa como um todo, que mesmo que você esteja ali anunciando na frase, não necessariamente os seus leitores e as suas leitoras vão saber a quem que aquela frase está se referindo, isso. né? Geralmente eu gosto de mexer com a cabeça, né, do leitor, dele pensar assim, cara, quem é o vilão? Uhum. Sabe?
como que vai, o desfecho dessa história, como que vai ser. E isso é muito bom, porque elas vêm no meu particular e aí elas começam a mandar mensagem: gente, quem é? Não acredito que era essa pessoa. E isso é muito bom. Chega a ser até engraçado, sabe? Sim. Até minha Beta mesmo, ela fica surtada. Fui tapeada novamente. É, Oh. é tipo Ai, isso. muito bom. Ah, mas isso é muito inteligente, muito bacana fazer. E me fala uma coisinha. Já que você é jardineira, eu tenho que presumir que você lida com, de vez em quando, bloqueios criativos, né? Que Sim, é um mal comum aos jardineiros que os arquitetos não costumam ter tanto, porque como eles meio que já sabem ali o que vai acontecer, é mais difícil, né? A gente que às vezes ele fala, e agora? Mas vai pra onde isso aqui? Me fala, como que você lida com isso? Como que você contorna um bloqueio? é engraçado falar disso agora, porque eu tô escrevendo um cirurgião cardíaco, né? Assim, e tá sendo um dilema, porque eu nunca escrevi um médico e eu sinto travada. E aí, o que é que eu faço? Geralmente, quando eu travo, eu falo assim: ah, não, vou respirar um pouco, vou reler o que eu já escrevi e ver o que é que vai dar. Sim. E aí eu releio, e aí eu sento também igual minha beta, eu tenho duas meninas hoje que trabalham comigo, e aí eu falo, gente, tá assim, assim, eu não sei o que é que eu vou escrever. E aí elas falam, ah, faz assim, que tal essa cena? Eu falo, Uhum. realmente, dá certo. Aí Sim. eu começo a cena, aí já vem outra na cabeça, já volta tudo de novo. Aí E é deslancha, né? isso, é por isso que a gente, querendo ou não, eu sei que no começo você não tem condição de ter uma equipe de pessoas que estão ali, né, para te ajudar. Mas no começo eu tinha bastante leitora que me ajudava. Até hoje tenho leitoras que viraram amigas e que elas me ajudam a falar, ah, eu queria que você escrevesse tal coisa, sabe? Aí eu falo, ah, realmente, ó, eu posso mudar um pouco, fazer do meu jeito, mas vou trazer talvez o frio na barriga, que é aquela cena que ela desejava, sabe? Uhum. E isso é muito legal. Você Sim, acaba que tirando o seu bloqueio e escrevendo, deslanchando. perfeito. Não, excelente. Uma excelente dica. E você possui amigos escritores que te apoiam, principalmente nessa etapa da criatividade, né? Como você tem as leitoras, de repente, uma colega com quem vocês trocam, ai, tô pensando num livro assim, tô pensando tal. Sim, Tem. é engraçado. A Adri Luna, que Hum. você também, que você também já entrevistou, a gente é muito amiga, né? Eu moro 6 horas de viagem da casa dela e a gente costuma viajar juntas. E aí a gente passa o dia inteiro conversando. É muito engraçado. Não, eu falo, assim, isso aqui já falei em vários episódios aqui do podcast, mas encontrem seus amigos escritores. Porque os amigos Sim, escritores entendem a gente de um jeito que as outras pessoas não conseguem entender. Porque nosso, nossa mente funciona de uma forma diferente. Não é todo mundo que gosta de ficar conversando sobre pessoas que não existem, né? Não é todo mundo que tem paciência pra ficar ouvindo, tipo, ai, tô pensando é. nessa E ideia, eu queria fazer assim. é Hum, engraçado porque onde eu moro, ninguém gosta de ler. Você não tem noção, delícia. das minhas amigas do meu ciclo social, ninguém gosta de ler. É. Então, eu passo o dia inteiro conversando com a Adri, com a Maria Amanda Dantas, que é outra autora, a Anili, que também é outra autora. Então, assim, eu passo o dia inteiro conversando com elas. Ai, delícia. Não, é muito bom. Eu tenho um grupo de amigos que também são escritores. De vez em quando a gente se junta pra fazer sprint de escrita. Ah, Então é a gente legal. coloca um timer ali, 45 minutos, fica todo mundo escrevendo. Depois a gente se junta, troca o texto um do outro pra dar uma lida, ter aquele feedback, sabe? Ai, Tipo, legal. é uma delícia. Se você quiser, depois a gente, ó, marca Pode ali. deixar. É muito bom, porque aí você vai ter a troca, sabe, de ideias, né? E aí você acaba, igual a Adri mesmo, ela vai lançar uma mafioso agora. E ela lançou um médico. Então a gente vai trocando ideias, porque eu tava na máfia. Nossa conversa, Pri, você chegou a mencionar que você acha que o marketing é a parte mais importante, né? Do livro, no sentido de que não adianta a gente escrever um livro bom, né? A gente precisa divulgar ele direito. Hoje, na sua opinião, qual que é a parte mais importante do lançamento? Assim, qual que é a parte que, assim, cara,
não dei atenção pra isso do jeito que eu precisava ter dado, ou não acertei a minha comunicação do jeito correto, e por causa disso meu lançamento sofreu e não foi tão bom quanto eu gostaria. Eu acredito que tem que ter um tempo, né, para você deixar o leitor curioso. Ele precisa querer aquele livro. Então Hum. não adianta você falar assim, igual no meu caso, eu vou lançar um livro semana que vem sem nem ter, sei lá, mostrado o que vem aí para as leitoras, entendeu? Entendi. É, você vai soltando, igual eu falei, citei, né, do Joãozinho e Maria, você vai soltando os pãozinhos, as migalhas, para o leitor ele ir seguindo e falando, cara, eu preciso desse livro, eu preciso ler. Perfeito. E. Deixa eu ver aqui. Qual é o seu ritmo hoje, Pri, de lançamentos? Você tem aí mais ou menos uma faixa? Ou você vai meio que sentindo assim no momento? Então, na verdade, quando eu comecei o ano, eu falei, cara, eu preciso lançar um livro por mês. Mas óbvio que acabei falhando, né? Errei, fui moleque. E aí eu lanço um livro um mês sim, outro não. Cada Igual eu dois lancei meses, esse ano gente. agora. Junho eu não vou lançar por conta da Bienal. E em julho eu pretendo lançar, acredito eu, que 2 livros. Bacana. Tá bom. E livro físico, hein, Pri? Você já lançou algum livro físico desde que você começou? Eu acabei de assinar, né, contrato agora com a Cabana Vermelha, Ah, graças a bacana. Deus. É E o eu tô mesmo da Adri, levando, né? ele para Bienal, é minha primeira Bienal. Estarei lá dia 13, 14 e 15. Dia Então a gente... 14 autografando. então a gente vai se ver. Nossa, dia 14 eu vou ter que passar em tanto Vamos, lugar. Porque as vamos se meninas, ver. todas as Eu, autoras estão dia 14 lá. Aí eu falei, bom, é quando eu eu vou. estarei, eu estarei lá com Santiago Molina, que é um mafioso também, de Hum, outra série. E que, se eu não me engano, ele pegou top 5 do ranking geral. bacana. Ele vendeu super bem. Excelente. E então, é sua primeira vez aí como uma autora de um livro físico, fazendo uma Sim, tarde de autógrafo com fila e tudo mais. amém. Vai dar tudo certo, com certeza. Área, assim, eu tô muito nervosa, eu falo pra todo mundo, tô muito nervosa. E aí eu acabo fazendo um monte de brinde, tô levando quase minha casa inteira. Ai, que delícia! Não, vai ser ótimo, você vai ver, Pri. Depois eu vou postar foto, gente, vocês vão ver. Vou postar foto da fila. Da fila das meninas Amém, todas, né? Todas. amém. E me fala como que é a sua relação com as suas leitoras hoje. Como que você consegue manter o seu grupo aquecido? Se você faz dinâmicas, porque pra mim essa é uma das minhas grandes dificuldades, assim, é conseguir, sabe, manter ali o contato com outras pessoas, além de tudo que a gente faz. Então, dá seu É, insight pra gente. hoje eu tenho um grupo, né, de leitoras, e aí eu tenho uma menina que ela me ajuda, né, a movimentar o grupo. Mas eu falo que minhas leitoras são amigas. Então, assim, Uhum. às vezes eu tô lá no grupo conversando com elas, aí chamo uma no PV, vou conversar. Tem algumas que eu converso todos os dias. Porque eu sou de fato eu sou tímida. Mas quando você puxa assunto comigo, eu falo minha vida inteira. Sim. Ai, que ótimo! Não, então, gostoso, porque aí você tem essa abertura, né? Sim, eu não falo só de livros com elas. Às vezes a gente tá no grupo e tá conversando, sei lá, um assunto que vem à tona, alguém quer desabafar, e aí eu chamo no PV, vou ouvir, porque querendo ou não, é, elas não são só as pessoas que leem, que compram o meu livro, elas são pessoas que estão transformando, realizando o meu sonho, né, de ser uma escritora. Sim, Justamente bacana. é por causa delas que eu estou indo pra minha primeira Bienal. Verdade. E terminamos, Pri. Você Foi um foi. prazer. Imagina, eu que agradeço aqui pela sua disponibilidade. Eu que me É... sinto honrada. Obrigada. Morrendo de vergonha, não parece, mas estou com muita vergonha.
Não, mas foi ótimo, foi super gostoso. Me fala, por favor, aqui suas redes sociais, para quem ainda não te conhece, poder te acompanhar, conhecer seus livros, ver como que você se comunica nas suas redes. É autora Priscila Lima, com 2 L's. Pessoal, vocês já conhecem aqui, né, o nosso podcast. A gente tá aqui tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, siga a gente, no- nos coloque lá no sininho para você ter informação sempre que tiver um episódio novo. Nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Threads, como @atrás das páginas lidas podcast, sem acento. E nos vemos na próxima semana. Tchau!